os presentes aqui, agora não é mais na mesa, né, na tela, né? Primeiramente, agradecer a presença dos nossos professores, avaliadores aqui na banca de avaliação e a dissertação de mestrado do candidato Matheus Rodrigues Oliveira, né? Então, iniciando os trabalhos desta banca de avaliação, além dos agradecimentos aqui de praxe, especialmente ao professor Márcio, aí, que não vou falar que deixou seus afazeres, mas não deixou o estado do Mato Grosso do Sul, né? Tá, para fazer essa avaliação aqui do candidato Matheus, igualmente ao professor Siqueira, que também deixou aqui suas atividades aqui para participar, agora não mais da banca de qualificação, né, mas sim da banca de avaliação, tá, do candidato. Né? Então, só as questões de praxe, né? Estava conversando com o candidato Matheus, ele, embora o regimento permita ele utilizar da palavra para fazer uma apresentação inicial do trabalho, também o regimento também faculta abrir mão dessa apresentação, e o Matheus está dispensando, então, essa apresentação, né? Até mesmo porque sabemos aí que todos leram o trabalho do Matheus e seria algo aí repetitivo, né? Tá? Então, sem maiores delongas, né, eu já iniciaria os trabalhos avaliativos aqui, passando a palavra inicialmente, tá, ao professor Márcio, mais uma vez aqui agradecendo a presença nessa atividade avaliativa. O professor Márcio, além de uma grande referência nacional nos temas de inovação, exerce, além da docência, né, como se fosse piada, né, além da aula, o que ele faz, né? Ele simplesmente gerencia uma agência de fomento do Mato Grosso, fomenta a pesquisa no Mato Grosso do Sul, né? Tá, daí a sua agenda complicadíssima, e mesmo assim o professor Márcio se dispôs aqui a participar dessa banca, né? E também o professor Márcio é um grande parceiro, um grande amigo, né? Tá, dessa nossa luta aí pela inovação científica e tecnológica, tá, no Brasil. Tá, então já passo diretamente a palavra aqui ao professor Márcio, né, para que ele faça uso aí da palavra na avaliação aí do candidato Matheus. Tá? Professor Márcio, a palavra está com o senhor. Bom dia, professor Daniel, bom dia, professor Siqueira, bom dia, Matheus, bom dia, convidados. Eu, relendo o trabalho do Matheus, eu vou dizer feliz por ele ter incorporado várias coisas, praticamente quase tudo foi colocado na qualificação, e feliz por ver um trabalho redondo. Assim. Então, quando você olha um trabalho que tem esse grau de acuracidade, te dá uma satisfação, que te dá parabéns para a orientação, porque não tem nada mais, deixa mais feliz alguém você se deparar com algo de uma qualidade desse trabalho. Assim. Então, isso dá uma satisfação. E aí, também, assim, falar dessa inclusão do que ele faz, assim, principalmente questão de histórico, de trazer as tabelas com as fundações, de trazer o histórico a origem, essa hierarquia das leis foram colocadas, tudo explicadinho, como isso que vai servir. Eu vou até pedir autorização quando puder para compartilhar com os colegas do CONFAP e com a presidência para enaltecer esse trabalho que foi de compilar tudo isso e trazer isso, essa visão do nosso do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e da forma como colocou isso aqui é o grande mérito de alguém fazer um trabalho como esse, principalmente para registrar um histórico nosso, e olhando o trabalho, a gente se vê nele, de muitas coisas. Nós participamos de história de construção nacional, e agora a gente está na questão também na defesa do Fundo Nacional, e nós tirarmos os vetos também. Isso está sendo conversado com o ministro, com o ministério e tal. Isso vai ser algo que a gente está trabalhando também junto com o FAP. Mas e ver, agora voltando para o assunto do trabalho, e ver como é que ele traduziu bem esse histórico
de olhar ler as fundações, quais são as fundações que já têm esses decretos estaduais. Então, isso aí, esse ineditismo, vou dizer, do trabalho foi um dos grandes avanços. E ter cumprido também esses objetivos também. Como ele colocou, isso para mim estão todos cumpridos. Então, não tenho mais muito a colocar, já tinha colocado na qualificação. Bom que quando você faz uma banca dessa, ela já está encaminhada. Eu não vou me ater a querer comentar os detalhes, todos eles estão bem. Para mim, estão bem colocados, só vou pedir autorização para a gente compartilhar isso com o pessoal do Confab para mostrar que tem gente trabalhando sim, e tem colegas, tem pessoas que estão trazendo esses dados, e aí a gente vai ter, falando agora sobre o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia mesmo, a gente está em uma profunda transformação também. Acho que a pandemia, a pandemia acelerou muita coisa, e o papel das FAPs agora, também com o empreendedorismo tecnológico, ele está dando um salto, muito pelo financiamento da FINEP, que é um direcionamento bem interessante, que é o que vai dar um gás aí nesse período pós-pandemia. Então, muitas empresas inovadoras que deram um salto muito grande, e as FAPs estão fazendo esse papel agora também, junto com projetos como o Sebrae Catalisa, então as fundações estão tendo um papel ativo nisso. Por isso a gente tem que defender mesmo o FNDCT para a gente segurar isso e ter essa garantia, principalmente via FINEP, que hoje é o principal parceiro nosso. Então, não tem assim, alongando, parabéns ao Matheus, não vou me alongar muito também. Eu me dou por satisfeito pela condução do que foi o trabalho, e eu acho que esse é o objetivo do mestrado. Muito bem redondo, muito bem feito, e aí também minhas palavras ao orientador, que conduziu muito bem essa orientação. Parabéns, Matheus. Bom, professor Márcio, agradeço aqui as palavras, né? Acho que bom, antes de passar para o Matheus, vamos falar, assim, o mérito é do aluno, né? Quando tem defeito, isso é do orientador, né? Então, acho que todo o mérito aqui é do Matheus, né? Bom, Matheus, não sei se você quer fazer uso da palavra. Professor Márcio, queria agradecer as suas palavras, agradecer a atenção e a oportunidade de ser ter lido o meu trabalho. Para mim, muito me honra a sua participação nessa banca e me deixa muito feliz as considerações que o senhor fez. E, claro, eu vou ficar muito mais contente se esse trabalho puder ter outras repercussões e puder ser lido por outras pessoas. Então, o senhor vai me dar a honra de levá-lo ao Confab. Isso não é um pedido para mim. Esse pedido que o senhor me faz, na verdade, muito me honra e me faz agradecê-lo. E, claro, você tem toda a possibilidade de compartilhá-lo. Essa questão das tabelas que eu fiz foi em atendimento a uma sugestão que o senhor me fez na banca de qualificação, e realmente foi um trabalho de compilação bastante interessante no desenho da proposta do trabalho. Mapear de fato quais são essas instituições, como elas atuam, desde quando atuam e como foi a evolução histórica da construção desse sistema. Então, gostaria só de agradecê-lo tanto pelas palavras quanto pelas sugestões, pela atenção na leitura e por todo o apoio. Tá, obrigado, Matheus. Professor Márcio, agradeço mais uma vez, né? Tá, e já imediatamente já passo a palavra aqui ao professor Siqueira, agradecendo mais uma vez aqui. Acho que o professor Siqueira é o grande incentivador, o grande desenvolvedor aí das temáticas de inovação tecnológica dentro do Mackenzie, dentro vamos dizer, do Estado de São Paulo, fazendo essa relação entre direito, ou seja, ciências jurídicas, né, e também as questões da inovação, né, até mesmo como uma estratégia de desenvolvimento, uma saída, uma alternativa ao país, né. Então, acho que não poderia não poderia haver uma banca que trate de inovação no Mackenzie sem a presença do professor Siqueira, que é o grande responsável por tudo isso, né? Tá, então, já agradeço mais uma vez ao professor Siqueira, já passo a palavra de imediato aí para as considerações, críticas, elogios, análises e questionamentos. Tá? Bom, antes de mais nada, professor Daniel, professor Márcio, Matheus,
plateia que a gente não vê, a gente só vê as iniciais aqui, imagino que seja a Melina, o Luiz Bortolai, aí os outros dois eu não sei, não consigo identificar, mas quero dizer da minha satisfação e da minha alegria de estar nessa banca, né? Agradecer mais uma vez a participação do professor Márcio, que sempre nos brinda com avaliações super pertinentes e atuais e instigadoras, né? Eu acho que essa banca ela tem um significado muito especial para o Mackenzie. Primeiro que o Matheus é um aluno nosso da graduação e está passando agora pelo processo de mestrado, né? E que foi acompanhado desde a graduação pelo professor Daniel. E quando ele entrou na graduação, provavelmente a gente estava começando a desenhar aquilo que a gente pode dizer hoje que talvez seja um dos programas de pós-graduação do Brasil que mais tem trabalhos concentrados nisso, né? Nosso programa, área de concentração de direito econômico, e há uns 10 anos, mais ou menos, a gente começou a trilhar um caminho muito difícil, que é o caminho da infraestrutura jurídica, né? E que isso está levando, para mim, agora, eu vou até fazer uma confissão, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, em público, né? Eu estou pensando muito sobre isso, às vezes tenho até falado em aula, mas eu estou absolutamente convencido, professor Márcio, que nós precisamos fazer digamos assim, uma verdadeira, não gosto de usar dessas palavras porque tem que tomar muito cuidado, mas uma verdadeira revisão do formato da formação jurídica no Brasil, para que porque a área jurídica pare de atrapalhar o país, entendeu? Nós temos que pôr na cabeça dos operadores que nós temos que ajudar o país a funcionar, né? Então, às vezes você vê ideias fantásticas, mirabolantes, planos urbanísticos mais inovadores acabam no TJ. Você tem interpretações mais assim, criativas do IPTU, termina no TJ. Você tem assim, incentivos de tecnologias, termina na Justiça Federal. Quer dizer, nós precisamos acabar com essa lógica, né? Nós precisamos revisar o caminho das instituições jurídicas, revisar o caminho da formação jurídica. Nós temos que parar de deixar gente que foi formado para apurar crime contra o patrimônio a começar a julgar questões de ordem econômica, de ordem tecnológica. Ou a gente dá a formação para esse povo, ou eles vão ter que parar de se meter nisso, porque isso vai acabar com o país, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, já vou vendo que a Melina está aqui, está na plateia também, que a banca dela vai ser amanhã. Eu queria parabenizar o Daniel pelo trabalho, parabenizar o Matheus pela dedicação, né, e pela concentração, né? Como o professor Márcio diz, né, o teu trabalho tem das grandes qualidades, é uma coisa que é difícil ver assim, com tanta veemência tão cedo na carreira, né? Então, o teu trabalho tem fundamento teórico, né? Você não é uma coisa, não é um achismo, né? É uma leitura própria no espaço do mestrado, mas é uma leitura sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre a tecnologia brasileira, e não abriu mão da abordagem jurídica, o que mostra que é possível, né, sim, né, analisar juridicamente, sem perder as características jurídicas, né, próprias do pensamento jurídico, mas analisar no compasso do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Quer dizer, nós temos que pôr na cabeça desse povo brasileiro, ou pelo menos da comunidade jurídica brasileira, ou pelo menos aqueles que estão interessados nisso, que há sim uma ordem jurídica do desenvolvimento, que não é só criar uma lei do bem contra uma lei do mal, é criar um ambiente jurídico de facilitação, de aceleração de processos, que não abram mão da transparência, que não abram mão do controle, que não abram mão da rigidez do controle com o gasto público, nada disso, mas que não inviabiliza o processo. Então, acho que isso tem uma grande qualidade. Uma outra grande qualidade do trabalho é porque você mexe com os marcos teóricos próprios, né? E às vezes o Brasil é muito difícil discutir o desenvolvimento, porque muitas vezes a gente cai na tentação de ficar olhando para o passado, né? Como a única vez que o país teve minimamente projeto de desenvolvimento foi na década de 30, depois retomada na década de 50, mais ou menos arremedado
retomado pelo Kubitschek, depois interrompido em 64 e tal, a gente tende a ficar olhando para o retrovisor, né? Como se a gente estivesse voltando para aquele estado de coisas. E não é bem isso. O que o seu trabalho demonstra de maneira muito clara é o seguinte: olha, com todos os erros e acertos, a gente acertou muito, né? E tudo bem que tem que ser aprimorado, que nós temos que rever e tal, mas a gente pode olhar para frente com a experiência do passado, né? Uma perspectiva de aprimoramento do marco regulatório, uma perspectiva de uma outra visão da questão do aparato jurídico que reveste essas instituições e pensar o modelo de desenvolvimento para o país, né? Que nós não temos muita saída, né? E aí eu acho que algumas sugestões, Matheus, que poderiam, assim, agora refinar o teu trabalho para a publicação, que ele deve ser publicado, né? Primeiro, né, com a subdivisão de tópicos, tópico 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, é sempre importante ter um texto introdutório, né? Se você começa nomeando tópicos, tem que ter um sentido para essa topificação, por assim dizer. E esse sentido você tem que apresentar para o teu leitor, né? Então, acho que seria uma coisa importante você fazer essa revisão. Outra coisa eu sou um pouco assim, refratário com a adoção da expressão modelos. Eu gosto de sistema, né? Porque sistema dá ordem de conjunto, organizado, estruturas, né? Então, no tópico 3.1, por exemplo, eu faria essa questão, eu adotaria sistema. O Estado empreendedor é uma expressão que vem da Mazzucato, então eu acho que você deveria tomar cuidado de jogar isso no tópico sem, né? Eu sei que você faz a referência, mas precisa talvez encontrar uma nomenclatura que dissesse isso que você está dizendo, né? Que pudesse você resgatar a questão do Estado empreendedor, mas não puxar para o último tópico um título de um trabalho muito conhecido, né? E eu acho que você nem precisa disso, né? Pelo que você já escreveu, está absolutamente referido, né? O capítulo 2º, que é Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, você faz um belíssimo trabalho, né, que o teu orientador já tinha feito no relatório de pesquisa também, para o Macro Pesquisa, num projeto que a gente fez, que é meio que ordenar as coisas, para gerações futuras não ter que fazer o que você fez, né? De correr atrás de toda a articulação desse verdadeiro mosaico que é a montagem institucional da ciência e tecnologia no Brasil. Então, portanto, eu acho que de novo, como dissertação de mestrado, o seu trabalho atende todos os requisitos. Eu agora, né, eu gastaria um pouco de tempo na revisão, não perder muito tempo, sabe, Matheus? Mas é assim, você está com um belo material na mão, você precisa transformar esse material num belo livro, né? Ele já está quase que integralmente composto, mas eu recomendaria uma leitura crítica, uma revisão sistêmica, uma articulação de texto, limpeza do texto. Por que eu te digo isso, né? Porque o texto é sedutor, né? O teu leitor, ele continua a leitura pela sedução dos seus argumentos, né? Então, quanto menos você dispersar a atenção dele, é melhor. Quanto mais você evitar repetições de temas, um tom de monocórdico de linguagem, é melhor. Se você tiver, eu tenho toda a paciência do mundo para, junto com o teu orientador, se quiser, fazer esse trabalho que eu tenho feito com alguns alunos nossos e tem surtido um efeito fantástico, né? Eu já te adianto que é assim, dá uma lida no truque da escrita, que é muito aquilo, né? Escreva para você, reveja, tal, que eu acho que você está com um texto muito precioso para poder ser publicado e para poder atingir as suas finalidades, que é despertar na comunidade acadêmica a importância de coisas que às vezes não tinham despertado, despertar em novos pesquisadores o interesse pela coisa. E uma outra coisa que eu reputo agora fundamental, e eu tenho sentido falta nos nossos textos, é porque isso também é porque nós chegamos num nível muito legal agora de reflexão, né? Mas é o seguinte, você fez uma coisa muito legal, né? Que é pegar a base teórica do desenvolvimentismo,
dizer o que você está falando, você está olhando para o Celso Furtado, você está olhando uma leitura do Brasil que foi feita pelo Caio Prado, mas você está também, ao mesmo tempo, olhando para aqueles que sistematizaram o sistema de inovação, né? Você está olhando para o desafio permanente schumpeteriano, enfim, você está conectando esses mundos, né? Que são mundos que aparentemente são distintos, mas são mundos correlatos e interdependentes e às vezes até complementares. Aí beleza, mas eu acho que tem uma discussão que precisa voltar a aparecer, aliás, ela precisa aparecer de maneira explícita para talvez facilitar muito digamos assim, a resistência que a gente ainda tem em alguns setores. O mundo hoje está numa combinação estranha, né? Nós temos o fascismo como forma de atuação política articulado com políticas neoliberais. Essa é a verdadeira combinação satânica, né? Porque o fascismo não tem elaboração teórica, né? Eles não conseguem. Antigamente o Mussolini era sofisticado, esse povo não é. O povo deixou de estudar, até isso a gente perdeu, né? Então, eles não têm elaboração teórica, né? E eles se perceberam, foi uma percepção muito interessante, que perceberam que, tudo bem, se eles vincularem ao neoliberalismo, pronto, resolveu o problema deles. É por isso que o cara fala, o Guedes cuida disso. Na verdade, nós temos dois Pazuello, um na saúde e outro na economia. E aqui é tudo a mesma coisa, né? Mas isso é para a gente entender o que está acontecendo. Mas não é só no Brasil que está acontecendo no mundo, né? E isso acontece porque, de certa maneira, os desenvolvimentistas perderam o debate. Eles perderam o debate e eles foram associados a uma coisa meio estranha, porque no Brasil virou uma coisa, se você não é neoliberal, você é socialista. Entendeu? E isso é uma coisa muito complicada, porque é difícil você pensar o país na conjunção das suas diversidades. É muito difícil hoje você, por exemplo, discutir a importância da reforma agrária sem o pessoal do agronegócio ficar nervoso, né? E já está claro isso, porque esse debate que nós estamos tendo sobre as queimadas, sobre essas coisas todas, está claro, não é tudo que vai para o agronegócio. Então, faz parte de uma estratégia de obter o melhor que você tem do país, né? Tirar o melhor das suas potencialidades, né? Então, tem setores que vai ser necessário, seriam necessárias a reforma agrária, essas coisas todas. Mas como esses temas são muito marcados, tal, nós temos que discutir uma questão que é essencial, né? Que pouca gente, que passa ao largo do debate. O direito econômico, ele cuida do excedente. E para ter excedente, você tem que ter produtividade. Não tem como você não ter. Ou seja, você tem que pôr a economia para funcionar. Aí a economia funcionando, ela gera o excedente. E aí sim, o desenvolvimentismo distribui qual é a melhor maneira de distribuir o excedente. É essa a grande discussão que passa por tudo. É por isso que, em um dado momento, aí é aquela história, né? Você vê esse debate hoje das montadoras, né? Tiveram benefício e foram embora. Pois é. Se você não tem uma política permanente, é assim que funciona o capitalismo, né? Então, é por isso que tem que ter, por isso que o Estado tem que dirigir o processo, é o que você está dizendo, né? Tem que dirigir o processo, não significa acabar com a autonomia dos corpos intermediários, da autonomia dos empresários, pelo contrário, é fazer a maior sinergia possível para você aumentar o máximo do processo de criação, né? É outra coisa que eu acho que é fundamental você trabalhar com dados, é um dado singelo, né? Ontem eu estava discutindo com uma orientanda minha que vai discutir sobre os bancos de fomento, as coisas todas, e estávamos discutindo sobre o IRI, que foi o BNDES italiano na reconstrução da Itália, né? E que depois acabou, né? Hoje não existe mais, tal. E a gente vê, onde terminou os bancos de fomento, você diminui a pauta da industrialização, o país cai. Na época que o IRI estava toda, a Itália era a quinta economia capitalista do mundo, hoje ela deve ser 15ª, 16ª, sei lá, né? Então, mas enfim, mesmo assim, a indústria representa 20% do PIB italiano. E no Brasil, a indústria está representando 11% do PIB. Quer dizer, não tem possibilidade de você não vai fazer inovação na área de serviço só, né? Você não vai fazer inovação na área de serviço, só, né? Você vai fazer em várias outras. Você vê, a logística foi o que mais cresceu, que é, né, de certa forma, serviço nesse tempo de pandemia. E tem outras coisas também que eu acho que emerge assim da necessidade de você fazer, do teu trabalho suscita, que é o seguinte, né? Que tem uma reflexão também, Matheus, que a gente não pode perder
direção, né? Essa complexa relação da universidade com o mercado, né? E nós tivemos um exemplo agora, a Mariana Mazzucato escreveu um artigo recente que ela publicou: não se deve perder a oportunidade de uma boa crise, né? Não se deve desperdiçar uma boa crise, né? Ou seja, as crises, elas são fundamentais para você tomar as decisões de ajuste, né? E aí, veja o que aconteceu com as vacinas, né? Não, o padrão mundial era desenvolvido de 2 anos e meio a 3 anos e meio para ter uma vacina. Nós fizemos em 10 meses. Mas o que aconteceu? Energia, funcionamento, articulação. E quem melhor reagiu? Quem tem mais pesquisa e mais indústria. Não deixa de ser estranho que todo o processo industrial passa pela China, né? Porque é absolutamente fundamental. Mas eu gostaria que você também suscitar não, eu sugiro que na publicação você associe isso, né? A queda da industrialização, para dar o tamanho do desafio, né? O tamanho do desafio. E se der, para você já enfatizar, ou se não, porque isso é mais tarefa minha e do professor Daniel, né? Reforçar nos trabalhos futuros, né? Qual o sentido do direito econômico, né? Qual o sentido de se pensar a política de desenvolvimento, né? E qual a localização do desenvolvimento da ciência jurídica, né? E como que a gente pode ajudar para que isso aconteça, né? Agora, você concorda que tem uma outra coisa que é de cunho, aí é bem do working, né? No sentido invertido, né? Nós temos que acabar com o moralismo das abordagens jurídicas, né? A gente é muito moralista, né? E é um moralismo bobo, vazio, né? Que tem muita dificuldade. Nós acabamos criando um sentimento muito doido dos tempos que a gente está vivendo. Tudo aquilo que o analista não entende, ele acha que é esquema. Você reparou isso? E, sobretudo, a área jurídica. Tudo aquilo que a área jurídica não entende, ela acha que tem alguma coisa por trás, né? Ainda mais a tua área aí de atuação, essas coisas todas. Então, eu acho que o teu trabalho suscita tudo isso, limpar essa área, né? E é o desafio do futuro, né? É o desafio do futuro. Quer dizer, a partir de agora, nós já temos mais ou menos no Mackenzie hoje uma coleção muito boa de direito econômico clássico, né? Das nossas teses e dissertações, e estamos caminhando com uma coleção muito boa de inovação, ciência e tecnologia, né? Agrupando essas coisas, né? Que são coisas importantes. E só para você sentir, né, o Matheus, como que tem desafios. Outro dia eu estava conversando num grupo de trabalho, né? E aí, no campo do trabalho, está uma grande discussão, né? Os caras falam, é um novo direito, o que faz? Que nova regulação? Eu falei, gente, eu acho que é o seguinte, inverter um pouco do raciocínio, né? Nós não podemos ter o trabalho degradante sustentando unicórnios, né? Você concorda? Não te parece lógico isso? Né? Então, tem um determinado momento que não é a grande fórmula, não é a grande... É só olhar para a realidade, né? É só olhar para a realidade e falar, isso aqui não dá, porque não tem ordem jurídica no mundo, né? Pelo menos por hora, né? Porque nós estamos inovando em um monte de coisa aí, pode ser que não tem ordem jurídica no mundo que consagra a má-fé como regra de conduta, né? Nós temos esse parâmetro, que esse é um parâmetro moral, né? Da ordem jurídica. Então, articular essas coisas, somos nós que temos que fazer. Nós temos que preparar um ambiente para o debate claro, honesto, né? E acho que o teu trabalho contribui muito para isso. Me dá esperança, entendeu? Nesse ambiente, e eu acho que é isso mesmo, né? O que você faz, é o que o professor Márcio faz, é o que todo mundo está fazendo aí, né? Silenciosamente, às vezes o Márcio nem tanto, porque o Márcio está em evidência, mas é fazendo as coisas para o Brasil melhorar. É essa a nossa função. Nós estamos aqui, né, gastando dinheiro público para isso, e é essa a nossa obrigação. E às vezes não é tão simples, viu? Às vezes a gente se depara com uma realidade e parece que é fácil, e a gente tem que ter a paciência necessária para enfrentar degrau a degrau. Então, por isso, Daniel, eu concordo que o talento é sempre do aluno, mas eu queria também destacar o teu papel nesse processo todo, né? De acreditar e de desenvolver e de estimular nos alunos também essa percepção. É muita coisa, viu? Eu estou falando, não é do meu trabalho, não. Estou falando mais do trabalho de vocês. O que nós estamos fazendo é bastante coisa se comparado com a confusão toda que está o ensino jurídico no Brasil, né? Essas coisas, como que as pessoas estão pensando no Brasil, né? E eu acho que é disso que dá a alegria e que dá o estímulo para a gente continuar
continuar apostando que o processo educacional realmente é um processo que vai nos libertar das trevas e que a gente tem que ter coragem de enfrentar os desafios. E na área jurídica é muito difícil, né? Porque nós somos sempre tentados a escrever um manual, né? E sempre tentado a ser o pai da matéria sobre alguma coisa, né? Os projetos editoriais estão todos voltados para isso, né? Então, nós temos que fazer uma nova forma de reflexão jurídica, e isso implica numa nova linha editorial, né, de projetos editoriais, e implica uma nova articulação de como que a gente articula com outras pessoas de outras áreas que estão pensando a mesma coisa. Agora, não tenha dúvida, nós somos muito importantes nesse debate, né? A área jurídica é muito importante nesse debate, né? E nós temos que ajudar o país a sair dessa confusão toda, né? E o teu trabalho me deu, assim, esperança, sabe? Vários outros têm me dado, mas eu gostaria já que nós começamos o ano, estamos começando a primeira banca do ano, não é a primeira, já é a segunda, mas eu quero dizer que fiquei muito feliz, queria parabenizar você pela dedicação, eu sei como que é escrever no meio do trabalho, essas coisas todas, né? Com um filho pequeno, né? Essas coisas, eu nunca me esqueço, quando eu estava para fazer o meu doutorado, há muito tempo atrás, minha mulher estava grávida do segundo filho, ela falou assim, cara, escreva agora, porque depois você não vai conseguir terminar isso. Eu terminei, ele já estava no colo, mas realmente eu não teria terminado, é uma aventura. Por isso que é um projeto familiar, né? Tese e carreira acadêmica, nesse contexto, é um projeto familiar. Então, eu aqui me uno aqui aos seus agradecimentos ao teu aparato familiar, porque sem isso a gente não consegue. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação e parabéns também, Daniel, pela condução desse trabalho que é um dos melhores que eu tive a oportunidade de examinar nesse âmbito de mestrado, tá bom? Está entre os top 10 lá, né? E outra, e que é sentido da evolução do nosso trabalho, né? Se você pegar os melhores trabalhos que nós temos tido, foram realmente os últimos trabalhos, que significa que demonstra uma evolução de uma maturidade do programa. Tá? Muito obrigado e parabéns, viu, Matheus? Tá, obrigado, professor Siqueira, pelos elogios. Só discordo que é mais do Matheus do que do orientador, né? Tá? Mas é sempre uma honra e um prazer ouvi-lo nas bancas, né? Sempre um aprendizado para quem participa, né? Tá, então, já abro a palavra ao candidato Matheus, aí, se tiver alguma consideração a tecer. Aí. Senhor Siqueira, eu já destaquei ao senhor em algumas ocasiões, e é absolutamente franco isso, não é um discurso vazio. Como o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua condição profissional e acadêmica, são, para mim, desde a graduação, uma referência. Assim como o professor Daniel, que me acompanha desde já tenho idade. O professor Daniel me encontrou, nem tinha barba na cara, não tinha filho. E então vocês, os senhores, agora eu tenho uma filha. Os senhores são realmente para mim referências. Eu confesso que no final, com suas palavras vindas, especialmente por serem vindas do senhor, me emocionaram um pouquinho. Então, peço paciência, vou tentar me recompor aqui para fazer minhas considerações sobre o que o senhor disse. Aproveitando o gancho, agradeço especialmente a minha esposa, que está aqui na sala, a Daísa. Como o professor Siqueira disse, de fato é um projeto familiar, uma incursão na carreira acadêmica, e ela foi o porto seguro do começo ao fim. Eu diria, ela e minha mãe seguraram e apoiaram desde o início, mas com ela especificamente, ela no fim da graduação, eu no fim do mestrado, com uma filha pequena, em tempos de pandemia, trancados em casa, então o apoio familiar foi fundamental, com um pouco de sacrifício de tempo para passar com a Sofia, mas isso, sabendo que tem o apoio em casa, nos dá segurança para continuar, para avançar. Então, de fato, o que o professor Siqueira disse é muito relevante. E pegando um gancho do que o senhor disse, professor Siqueira, sobre aproveitar as crises, eu imagino, eu trago como exemplo, um exemplo bastante simples, essa nossa circunstância de uma banca de mestrado sendo realizada de forma virtual,
muito mais econômica, do ponto de vista do dispêndio, com passagens aéreas, com hospedagem, com deslocamento, com tempo dedicado para esse traslado. O professor Márcio, por exemplo, consegue fazer essa banca de Campo Grande, enquanto eu consigo fazer aqui vim me refugiar no sul de Minas, em Alterosa. Então, esse momento de crise propiciou que fosse repensada a forma de fazer tudo. Isso inclui, inclusive, as avaliações acadêmicas, como esse nosso espaço, que acaba criando dinamismo, sem prejuízo de uma avaliação adequada, do meu ponto de vista, com economia para todas as partes. É um exemplo dessa circunstância de crise. E também, pegando o gancho aí, eu fazendo uma caminhada com a Daís esses dias aqui em Alterosa, a gente passou em frente à única fábrica que existia na cidade. A única indústria, era uma indústria de pequeno porte, de laticínios, que a região é toda voltada ao agronegócio, né? As pequenas propriedades agrícolas, sobretudo. E a única fábrica da cidade fechou. A única fábrica com alguma pujança, que eu ficava feliz quando eu fui para Campinas, encontrava um queijo fabricado aqui nos mercados de Campinas. E é uma demonstração sintomática em uma cidade pequena de como, de fato, a indústria se desarrefeceu a nível nacional. E o setor de serviços se potencializou. Só que nós continuamos, e esse é um incômodo, o professor Siqueira sempre fala nas aulas, o que te incomoda? O que me incomoda é isso, nós continuamos consumindo, vestindo roupas, consumindo produtos, alimentos industrializados, né, ou refinados, e não matéria-prima base, no geral. E o Brasil, em algum momento, perdeu essa pegada da industrialização. Isso me incomoda um pouco. Quando o professor Siqueira falou que o desenvolvimentismo perdeu, uma conclusão que eu, infelizmente, tenho que concordar com o professor Siqueira, porque o discurso desenvolvimentista, com base, a partir da perspectiva de que o Estado dirige essa organização sinérgica entre os atores todos, tem se perdido ao longo dos anos, sobretudo a partir da década de 90, e isso retomado agora. Aliás, é uma interpretação minha, a base do discurso neodesenvolvimentista, e por todos aqui eu cito o Bresser Pereira, no que diz respeito ao desenvolvimentismo potencializado com uma questão de responsabilidade fiscal, que eu acho que é a grande questão que difere o desenvolvimentismo do chamado neodesenvolvimentismo, uma preocupação maior com a questão fiscal, diz respeito justamente a uma resposta a isso que o professor Siqueira falou sobre o falso moralismo que paira sobre nós. Então, seria uma tentativa de arremedo para a retomada de um discurso desenvolvimentista a partir dessa perspectiva que acaba vigorando na sociedade contemporânea. E só para finalizar, também na parte em relação à fala do professor Siqueira, a dinâmica da vacina é muito reveladora dessa necessidade. O tempo recorde se justifica de forma muito simples. Todas as dificuldades, todos os entraves e os dois maiores, para simplificar toda a dinâmica complexa, que é a fabricação de um novo fármaco em geral, e especificamente uma vacina, tem dois grandes gargalos, no meu ponto de vista. O gargalo do financiamento e o gargalo da burocracia estatal e das agências reguladoras, e na obtenção de autorizações e permissões para desenvolvimento dos testes, enfim. Esses dois gargalos foram zerados nesse período, porque todos os atores envolvidos buscavam essa solução, que era uma solução a nível global. E essa abreviação forçada desses dois gargalos, dinheiro tinha, de um lado, e de outro lado tinha a pressa dos governos, das instituições privadas, das indústrias e das universidades que desenvolveram pesquisas nesse sentido, de agilizar o processo. Essa dinâmica, então, se mostrou possível. Tudo bem que em um momento de crise, mas por que não testá-la fora do momento de crise? Em outras circunstâncias, ainda que as dificuldades se apresentem, como, por exemplo, a do financiamento, que realmente pode obstar ou atrasar, de alguma forma, o desenvolvimento de algum setor. Mas é uma dinâmica que é possível de ser desenvolvida. É isso, minhas considerações. Eu agradeço mais uma vez ao professor Siqueira pelas palavras e muito me emocionado. Agradeço ao professor Daniel também por todo o apoio desde sempre.
Tá? Agradeço, Matheus, aí os elogios, aí, os agradecimentos, né? Só lembrando que, se não me falha a memória, o Matheus é o primeiro aluno do Direito de Campinas que está defendendo o mestrado aqui em São Paulo, né? Pelo menos não lembro de mais ninguém aí que... Eu acho que é o primeiro mesmo. sendo o pioneiro aí, né? Tá, então acho que agora vem a parte mal educada aqui das bancas, né? Pedir que todo mundo saia da sala aqui para que a gente possa deliberar aqui, falar mal do Matheus aí e decidir o futuro dele aqui, né? Tá, então pediria que todos retornassem, tá? Daí eu te mando uma mensagem depois, Matheus, para você reingressar na sala, tá bom? Tá, obrigado, Daniel. Peço a todos aí que saiam. E Lina continua. Pronto. Pronto, eu tirei todo mundo aqui. E aí? Peraí, só ver aqui que tá gravando isso aqui, viu? Tem que tirar a deliberação da gravação, parece, né? Vamos ver aqui como é que eu faço aqui. Tá gravando as bancas? Eu não tô gravando, não. Será que é muito grave isso? Decidiu aí por unanimidade, tá? Que o senhor está aprovado, tá? Com distinção e louvor, tá? Então, Obrigado. gostaríamos aí de parabenizar pelo trabalho realizado, não só pela dissertação aí, mas por toda a tua trajetória acadêmica aí, desde da graduação aí, passando agora pelo mestrado, né? Isso que é o exemplo de gostar do Mackenzie, né? Já está aí com o Mackenzie há vários anos, né? Quase uma década aí já. Então, como aluno, né? Isso é importante, é relevante, né? Ou seja, estímulo aí para a gente continuar ainda mais nesse tema aí que é tão importante aí ao país, né? A todo mundo, né? Então, te parabenizar, né? E combinar contigo aí agora. Descansa um pouco aí, você tem 30 dias aí para a versão final, né? A gente começa a trabalhar nela aí logo mais, né? Então aproveita esses dias aí, Minas Gerais aí para... Isso, aproveita Minas aí, porque a coisa é feia, viu? Antes que o vírus descubra Minas aí, né? Nossa, já descobriu. É gostar feio. Bom, parabéns, né? Descansa aí uns 48 horas, depois você começa a trabalhar. Tá? Daí a gente combina, a gente começa a acertar aqui o trabalho. Tá? E eu agradeço mais uma vez aí o professor Siqueira, o professor Márcio, aí, toda a leitura atenta, sugestões aí ao trabalho do Matheus, né? Sem os senhores aí, certamente o Matheus não atingiria esse resultado. Tá? Desde a qualificação sempre foi uma colaboração muito ativa aí na construção desse trabalho. Tá? Então, já agradeço a todos aí que estão... Acho que não tem mais ninguém assistindo, então parabenizando aí o Matheus aí, agradecendo aos professores. Tá? Então, parabéns, Matheus. Márcio, vamos ver se a gente combina alguma coisa assim que acabar isso, né? Pode ser talvez em 2022, mas enfim, mas foi uma satisfação, viu? Vamos ver se a gente combina pelo menos um evento virtual, né, Daniel? Vamos sim. Né? Uhum. E vocês podem ter o apoio que for necessário aqui, até para a produção aqui, a gente dá o suporte. A fundação nossa tá de portas abertas aí para quem quer trabalhar pelo Brasil. Então, opa, maravilha, vamos sim. Qualquer coisa, pode lembrar aqui, desde questões acadêmicas, a produção acadêmica, a publicação mesmo, até técnica, e a gente pode assistir várias coisas. Ótimo, vamos sim. Vamos sim. Prazer imenso, hein? Um abraço. Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Tá? Um abraço, muito obrigado. Amanhã temos mais, né? Tá, joia. Um abraço, gente.